Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade sempre nos abençoe, sempre nos ampare, nos fortaleça. Que sejamos atentos para percebermos quanto amparo, quanto ajuda, agradecendo todo esse carinho, toda essa assistência que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos alimentam, nos fornecem. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o casamento e para isso nós vamos usar como base dois livros, um é Desafios da Vida Familiar, que é do Raul Teixeira, e alguns trechos do livro SOS Família, que é da Joana de Ângeles. Então no livro do Raul Teixeira há uma pergunta que é a seguinte: existe união esponsalícia perfeita? Existe um casamento perfeito na Terra? Boa pergunta, né? A resposta dele: considerando que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas no planeta quando elas cumprem sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem em aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal ou um dos dois se imbui dessa realidade, passa a viver conforme esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é então perfeito. Então vejam que a perfeição num casamento, pensando que ninguém de nós é perfeito, também esse relacionamento não vai ser perfeito, porque somos espíritos ainda em fase de amadurecimento, que trazemos do passado sim as nossas qualidades, os nossos méritos, mas também temos muitos desafios. Então é muito natural que quando dois espíritos aqui na Terra eles se encontrem, eles constituem uma família, é muito natural que haja sim ali as dificuldades, os desacertos. Então nós não podemos, dentro desse contexto, esperar ali que a nossa companheira, que o nosso companheiro tenha ali uma perfeição que ninguém tem. Nós podemos idealizar que o fulano não faz isso, não faz aquilo, e com o tempo isso pode se tornar um problema muito sério, porque nós vamos ali fixando de tal maneira essas frustrações que nós vamos sufocando as qualidades que aquele que está ao nosso lado tem. Então, da mesma maneira que nós não podemos exigir de nós uma perfeição que nós não temos, nós não podemos exigir do outro também essa perfeição, porque talvez o outro, dentro da condição que ele tem, dentro daquilo que ele conhece, dentro do nível de consciência, ele esteja fazendo o melhor que ele pode naquele momento, o que, claro, não impede que nós possamos ajudar e sermos ajudados nesse processo ali de amadurecimento espiritual, amadurecimento ali do casamento. E muitas vezes a gente se casa com essa expectativa, de um mundo de sonhos, só de alegrias, mas essa convivência que pode ter ali tantos momentos bons, e aqui vale a gente parar para pensar nisso, nós temos que viver intensamente os momentos que são bons, os momentos bons, nós temos que agradecer a Deus, a vida por eles,
Nós temos que construir esses momentos juntos. Porque é comum também nós falarmos, minha vida é uma vida sem graça, nada acontece. Mas será que nós estamos construindo, fazendo, proporcionando que esses momentos aconteçam? Então é muito comum um casal no primeiro momento, nos primeiros anos, eles saem, eles andam de mão dadas, eles trocam ali pequenas gentilezas, mas vai passando o tempo com a rotina, com a chegada dos filhos, se não tomarmos cuidado, tudo isso vai se perdendo, As pequenas gentilezas, as palavras ali de afeto, mas nós falamos, mas a pessoa sabe que eu gosto dela. Mas é muito importante que seja dito, que seja verbalizado. É claro que tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade em falar aquilo que sentem, isso também é um exercício para todos nós, mas é muito importante também que o outro saiba, que ele foi a nossa escolha, é muito importante que o outro se sinta ali reconhecido, porque muitas vezes dói muito mais a indiferença do que às vezes até uma própria agressão verbal. Então, muito cuidado para que o tempo, a rotina, as dificuldades, a nossa vida profissional não vá ali sufocando, não vá apagando essas pequenas gentilezas, esse zelo que nós temos que ter ali pelo outro. Entendendo que todas as situações, elas exigem que nós nos posicionemos, ora que cada um fale ali o que sente, e tem horas que a gente vai dar um passo para trás pelo bem ali do casamento, pelo bem do grupo familiar, aqueles momentos em que nós vamos ceder para que haja ali um bem comum. Mas é o que ele fala, que não existe então esse casamento perfeito, considerando que ninguém de nós é perfeito, que é natural que hajam ali desacertos, que hajam divergências, que isso faz parte do nosso aprendizado, mas ele diz que o importante é que não se alimente, que a gente não alimente ali o aborrecimento, que a gente não alimente a mágoa, e aí a espiritualidade, a religiosidade da família, do casal, é de grande importância, para que a gente ali tente minimizar esses momentos de desajuste, de fúria, de raiva, E esses momentos eles podem ser ali potencializados, ampliados, até por espíritos que não nos querem bem, que têm dificuldade conosco, Aquelas situações em que depois a gente pensa e fala, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu magoei tanto ali a pessoa que talvez eu ame tanto? Mas no momento ali de raiva, que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente corre o risco de falar coisas ali que a gente se arrepende muito depois. Então ele fala para que a gente não alimente então, esses aborrecimentos, esses preconceitos, essas diferenças, e que um saiba compreender o outro, um possa sempre olhar para o outro, como foi dito, que a gente não deixa ali de lado esse cuidado, esse zelo, pensando quem é essa pessoa do meu lado, que espírito é esse, o que ele espera, E temos que ter ali os nossos projetos individuais, cada um tem os seus gostos, mas é de extrema importância que haja ali os projetos em comum, porque senão a gente vai ali se distanciando. É sempre aquele exemplo que eu acho muito interessante da árvore. Uma árvore pode ser derrubada por um machado afiado, com poucos golpes, mas uma árvore pode ser neutralizada, pode ser morta pelo trabalho silencioso dos cupins. A gente passa às vezes rapidamente, olha uma árvore e não vê nada demais ali, mas se fôssemos fazer uma análise mais profunda, perceberíamos os cupins que silenciosamente eles vão ali danificando aquela árvore. Da mesma maneira, os relacionamentos, eles precisam ser cultivados, Eles precisam da nossa atenção para que não seja ali como um cupim, que quando a gente percebe já existiu ali um grande distanciamento. Então, o livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, da SOS Família, ela fala de alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, quando acontecem alguns sinais de alarme, ela diz,
Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. No início há tanta troca, tanta conversa, tanto assunto, mas de repente aqueles silêncios, né, que não tem assunto nenhum, não quer falar com o outro. Tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Então podemos sentir aquele silêncio, aquele tédio, e até atribuir uns ao outro, o outro não me completa, o outro não me satisfaz, mas nós temos que fazer uma autoanálise, que momento o outro está vivendo, quais são as lutas que eventualmente ele está passando, ou será que eu também não estou bem? Será que eu que não estou bem? E que eu estou esperando encontrar numa outra pessoa que me preencha, mas é uma busca, um vazio que está dentro de mim. Talvez nós tivéssemos ali o par que julgamos perfeito e ainda assim poderíamos estar ali vazios, porque pode ser uma insatisfação do nosso espírito, uma busca que está ali dentro de nós e que nós não vamos encontrar ninguém que preencha, porque temos os conflitos internamente. A ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, né, o companheiro ou a companheira emite uma opinião. Então muito cuidado quando vem esses sentimentos de raiva, que a gente nem sabe exatamente o porquê. Lembrando que se alimentamos isso pode ser, mais uma vez reforçando, aumentado, potencializado por espíritos que querem ali que haja aquela divergência, aquela separação do casal. Saturação dos temas habituais, né, quando já não há mais assunto, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então aquele marido que chega, ele quer ler um ou mais jornais, ou a mulher que o marido chega querendo comentar alguma coisa e ela também não dá atenção, porque está vendo ali uma novela, enfim. Tudo isso é muito importante, né, a cultura, a informação, mas nós temos que preservar um momento aí para dentro de casa e fora para falarmos ali com aqueles que convivem conosco. Irritabilidade contumaz, né? Irritabilidade constante sempre que se avizinha do lar. Então aquelas situações que a gente está voltando para casa e já fala, meu Deus, já começa a ficar aquela irritação. E é interessante esse ponto que nós temos que nos preparar para voltar para casa, né? Voltar ali ouvindo uma boa música, com pensamentos melhores, para que a gente também não alimente essa irritação que eventualmente ela acontece. Desinteresse pelos problemas do outro é um sinal também de alarme, né? Quando a gente não se preocupa mais, não quer saber mais o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro precisa. Só ajudamos quando o outro nos pede ali um auxílio. Mas é importante, às vezes, oferecermos a nossa ajuda, o nosso amparo, porque muitas vezes o que outra pessoa quer nem é a nossa atitude, exatamente de fazer alguma coisa. Em muitos momentos, o mais importante é se sentir percebido, se sentir apoiado, se sentir ouvido. Então nós temos que nos atentar, porque às vezes um vizinho pede uma ajuda de madrugada, nós prontamente já lhe ajudamos, com boa vontade, né? No entanto, às vezes alguém pede alguma coisa em casa, a gente fala, já vai, amanhã, né? Mais tarde. E às vezes a gente nem ouve, né? Depois a gente tem que perguntar, o que você me pediu mesmo? Então essa atenção, esse cuidado ali é importante. Ela fala também da falta de intercâmbio de opiniões, né? Atritos, ela diz, que são contínuos, mas que ateiam fagulhas de irascibilidade, de ira, né? Capazes de provocar incêndios em forma de agressão dessa ou daquela maneira, e muitos outros mais. Então ela nos recomenda que antes que as dificuldades ali, elas abram distâncias, elas abram feridas, para que a gente procure retomar, né? Ela fala que é muito natural que ocorram desacertos, mas ao invés da separação, um reajustamento. E uma das frases que eu acho mais interessante, ela fala, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Vejam, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que possui. Porque nesses momentos de crise, nessas fases do casamento, quantas vezes vem pensamentos ali, eu preciso buscar algo novo, uma pessoa nova, eu preciso ser feliz. E talvez ali, aquela pessoa que nós estejamos, seja a pessoa que nós precisamos, seja a pessoa que nós gostamos, que nós amamos, que haja ali uma grande afinidade, e no entanto,
esse amor, essa afinidade foi sendo sufocado pela rotina, pelos problemas, pelas dificuldades ali financeiras do casal, pelo desemprego. Então a pessoa parte para um novo relacionamento, mas quantas vezes nós poderíamos, como diz ela, redescobrir aquilo que já possui? Então tenho visto muitos casais que se separam que depois descobrem que, poxa, aquela era a pessoa que eu amava, né? Então é claro que há situações tão difíceis, tão graves, que às vezes uma separação é um mal menor. Mas quantos casamentos poderiam ser ali alimentados? Quantos casais seriam felizes se houvesse ali um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de comunicação, né? Abrirmos mão ali do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque isso acontece muito, situações em que há ali um atrito, nós sabemos que estamos errados, sabemos que falamos alguma coisa indevida, uma acusação indevida. No entanto, quantas vezes falta a humildade de chegar e falar, eu errei, eu me excedi, né? Me perdoe, e que essas palavras elas sejam acompanhadas de fato de um esforço de mudança, né? Porque eu posso passar a vida inteira pedindo desculpa por um ponto que eu falho, no entanto, sendo perdoado, eu não faço o mínimo esforço. Então, nós precisamos abrir mão, às vezes, desse nosso orgulho, da vaidade, de reconhecermos que em alguns pontos nós erramos, mas é igualmente necessário essa reconquista, né? Agirmos ali para que gradativamente a gente vá melhorando. Ninguém muda de uma hora para outra, mas o esforço, a boa vontade, isso ali é nossa obrigação. E procurarmos ver aquilo que de bom o outro traz, né? Porque nesses momentos, nessas fases de dificuldade, tudo ali que nós não gostamos ganha uma força muito grande, né? Como se colocássemos uma lente ali que amplia. Então, às vezes até a voz da pessoa incomoda, mas como ela fala desse redescobrimento, né? O casal voltar ali a alimentar, cultivar ali, terem os momentos sozinhos, né? Pensar no outro, nas pequenas gentilezas, a educação, ou seja, não vai ser ali como no tempo de namoro, mas aquele carinho, aquele respeito nós temos que procurar resgatar e cultivar para que o outro perceba que nós queremos e lutamos e fazemos algo para que aquele casamento seja nutrido de momentos de alegria, né? Claro que todos têm as suas lutas, às vezes até o casal tem grandes afinidades, mas às vezes tem um problema de saúde, tem um problema dos filhos, mas porque todo casal tem as suas dificuldades. Isso é um ponto importante, porque é comum também as pessoas olharem para os outros e falarem, nossa, aquele tem um casamento perfeito. Sobretudo hoje com as redes sociais, aquele textão que o marido, a esposa faz para o marido e ou vice-versa, né, que amam profundamente, mas ninguém sabe ali as lutas que cada um trava ali na intimidade. Então, quando nós supervalorizamos o relacionamento dos outros, quando nós achamos que o casamento dos outros é perfeito, nós corremos um sério risco de não valorizarmos aquilo que nós podemos ter dentro do nosso lar, porque projetamos um ideal de pessoa e ninguém é perfeito, como foi dito no início, né? É muito importante esse cultivo, esses momentos ali construídos juntos, né, para que essa chama do relacionamento, do respeito, do carinho, do afeto, ela seja ali mantida e que isso fortaleça o casal e que isso tenha um impacto gigantesco também em toda a família, nos filhos, né? Porque os filhos naturalmente eles sentem ali essas vibrações, sejam de equilíbrio, de carinho, sejam de dificuldade, né? Às vezes eles são como esponjas, então vale a pena todo o esforço, mas como ela diz, não é uma nova busca, mas redescobrir aquilo que já possui. Antes da decisão precipitada, ceda a cada um no que lhe concerne, a benefício dos dois. Então, em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui, pedindo a Deus por todos os lares da terra, por todos os casais, por todos os filhos, né? Que cultivemos então momentos de alegria, e que Deus abençoe a todos nós.
Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos amorosos que nos estimulam e nos amparam. Boa noite, que possamos estar todos em sintonia com essa casa abençoada, com esses amigos que estão aqui para nos esclarecer, para nos amparar, ligados a essa doutrina de luz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus não ficaram menos como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que ela tinha a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. E não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, da qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje.
É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então, hoje nós vamos ler do livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. O capítulo 18, o Espiritismo pergunta. Esse capítulo faz menção exatamente a essa passagem que eu li, sobre o futuro, sobre o Espiritismo, sobre a nossa necessidade de evolução, de aperfeiçoamento moral, dos tempos que são chegados para a nossa evolução. Essa mensagem, ela é do espírito Militão Pacheco. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti e mentaliza o futuro. Olha que frase pequena, porém totalmente apropriada, intensa. Olhar para dentro de si mesmo é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. Analisarmos com muita propriedade, com muita coragem, com muito amor e caridade o que temos feito, onde nós estamos, né? É reflexão. E o quanto nós estamos dispostos a mudar, a combater o mal que ainda trazemos em nós, a potencializar o bem que temos em nós. E tudo isso está ligado ao quê? Ao futuro. Porque nos conhecendo, sabemos quais são as consequências dos nossos atos presentes e de que futuro que nós iremos construir. Qual é o futuro que nós queremos construir? A luz da doutrina espírita nos traz vários relatos, várias informações que nos ajudarão a nos conhecermos, que nos ajudarão a construirmos um futuro melhor. O teu corpo físico define a atualidade do corpo espiritual. Nós sabemos que nós trazemos os débitos aí do passado, ou os méritos. Está tudo registrado em nós, está tudo moldado. O corpo veio moldado, o corpo dessa encarnação e de todas as outras, refletindo o nosso corpo espiritual. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Importante nós lembrarmos disso, que somos espíritos ali milenares, nós já vivemos muitas vezes, nós já encarnamos muitas vezes, somos eternos, né? Quando eu falo vivemos, é vivermos ali num corpo de carne.
e uma encarnação. A gente vai esquecendo, né? E acaba até lembrando, como espíritas mesmos, de uma encarnação ali, a gente que tá mais próximo, né? A gente lembra que é espírito eterno, que teve várias existências, mas o que fica mais intensificado é talvez uma anterior, uma mais próxima. E também nós nem pensamos muito no futuro. É interessante, né? Nós temos vivido tantos momentos aqui de ansiedade, mas essa ansiedade em relação ao futuro, ela está ligada ao futuro da Terra, a conquistas aqui, como encarnados, planos, sonhos, mas tudo ligado à Terra. Então é essa ansiedade, né? Que nós estamos aqui vivendo, pulsando, ansiedade em relação ao futuro. Um futuro que muitas vezes nem acontece, né? Coisas que nem acontecem e nós já estamos assim, imaginando situações difíceis e caímos nesse quesito da ansiedade. Mas tudo isso em relação ao futuro da Terra, nosso futuro na Terra. O futuro espiritual, nós vamos ver um pouquinho mais adiante também no texto, nós somos até inconsequentes, né? Nós vamos deixando a vida sendo levada no piloto automático e não construímos esse futuro espiritual. Nós não damos a mesma atenção como damos para o futuro material. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Então aqui vai começar a falar das nossas vivências, né? O texto vai trazer essas reflexões e é bem assim, né? O contato com alguma cultura, com algum livro, ou mesmo presencial, numa viagem, faz ali, né? Desperta algo em nós, faz com que nos recordemos, né? A gente pensa, nossa, parece que eu já vivi isso, né? São recordações que nosso espírito tem. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Então, ora encarnamos num determinado país, num continente, fomos ricos, pobres, tudo isso foi se alternando, né? Se nós olharmos ali uma linha do tempo. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Então, o nosso DNA está presente, né, em vários corpos. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões, todos os extremos aqui, né? Alegrias, tristezas, 5 sentidos. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Olha a responsabilidade da palavra. Será que edificamos algo? Alguém? Ou será que precipitamos, que conduzimos através da palavra o mal? Por isso que é importante a nossa reflexão. Certamente, né, pelo nosso estágio, nós sabemos que sim. Né? Ainda somos espíritos muito, muito devedores, mas necessitamos olhar mais para o bem, para a evolução. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas, do horrível
as magnificências do belo. Momentos marcantes que certamente vivemos como espíritos. De felicidade, de tristeza, de dor, de medo, de horror. Alguns que com certeza nós temos vergonha de nos recordar. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Interessante quando a gente fecha os olhos e começa a ouvir, né, os sons. Como é bonito o corpo, né? Como é linda esses 5 sentidos, ter os 5 sentidos, o quanto eles nos trazem, quantos aprendizados. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimento e mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é o tempo de renovar? Olha que verdade essa doutrina abençoada nos traz. Não julgas que já é tempo de renovar? É tempo, né? É o momento de nos despojarmos do velho e sermos um novo homem. Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando em jardim de cadáveres. Então, o que tem nos impedido de evoluir? Nós estamos andando em círculos, como traz o texto aqui, repetindo, ora sendo rico, ora sendo pobre, ora vivendo aqui, ora vivendo ali, ora como homem, ora como mulher. Por isso que é importante nós refletirmos e nos conhecermos para buscar o quê? A evolução, né? Nós não podemos estacionar, já passou o momento do estacionamento. E também não podemos alegar que não sabemos, porque nós sabemos sim, né? A doutrina é muito clara em relação à reencarnação, em relação a todos os questionamentos, como disse o Evangelho, né? Ela veio ali para nos amparar, para nos esclarecer. Então, nós temos todas as informações necessárias. O que acontece é que nós nos comprazemos no estacionamento, né? Numa palavra aí, num termo que é muito usado hoje, né? Na zona de conforto. Por quê? Porque nós nos conhecemos, né? Nós não temos a coragem necessária para combater os nossos erros e construir um futuro sólido. Dá trabalho, então é melhor a gente ficar como a gente está, não é? Só que, como traz o texto, por que você tem que ficar repetindo aquilo que você já fez? Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. Então, a cada nova existência, a cada novo corpo, como ele trouxe, que traz ali o reflexo do seu espírito, você está para evoluir, né? Para burilar e não para estacionar. A reencarnação é o caminho da grande luz, é uma bênção. Porque através dela o que? Somos colocados ali, frente a frente, a situações e a pessoas, né, que falhamos no passado. E na reencarnação é a oportunidade de um novo aprendizado, de reparar, de evoluir. Ama e trabalha e serve.
Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. A doutrina espírita é maravilhosa, vamos deixar de andar em círculos. É uma doutrina de luz, que nos esclarece, nos ampara, nos fortalece. Bendita é a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento e tendo acesso à nova era, ao Espiritismo, como foi o texto que nós lemos aqui do Evangelho. Então, tenhamos a consciência que dentro de todas essas vivências, nós fomos tocados por muitas coisas, tivemos muitas oportunidades. Então, vamos, a partir de agora, dessa encarnação tão decisiva, colocarmos em prática, evoluirmos, darmos um salto verdadeiro, porém consistente, firme, com o Evangelho, com Deus, com Jesus, nos guiando. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.